bem-vindo novamente a esse encontro na nossa galeria de grandes mestres. Hoje estamos trazendo uma pessoa ilustríssima, professor Amélio Godoy de Matos. Esse professor é um professor maravilhoso de endocrinologia e metabologia, no universo brasileiro, um dos que mais consegue se comunicar, por isso ele está aqui. É um professor de pós-graduação da Escola Médica da PUC, na disciplina de endocrinologia e metabologia, super simpático, querido por todos os seus alunos, ex-chefe do serviço de metabologia do IED, que é o Instituto Estadual de Diabetes e Endócrino, e coordenador atual do Departamento de Hepatologia da Sociedade Brasileira de Diabetes. São alguns dos títulos que, ao longo do programa, eu vou trazer mais coisas que ele faz. Que a vida dele é muito extensa, além de ser palestrante, além de ser pesquisador, assíduo e com afinco em todo o trabalho do metabolismo. Ninguém fala melhor de metabolismo do que o professor Amélio Godoy. Por isso é nosso convidado de honra hoje. Professor, bem-vindo. Muito obrigado, Vera. É um prazer enorme estar aqui. Fico muito lisonjeado com esse convite e agradeço as palavras tão carinhosas que você me dirigiu. Enfim, você é muito magnânima. Nada. O senhor merece. Você sabe que o senhor é dos bons mesmo. Para mim, o melhor. Então, o Amélio, vou te chamar de Amélio porque a gente tem a mesma idade, né, Amélio? Claro. Olha só, eu adoraria saber um pouco da sua infância. Família, como que foi a sua infância, adolescência e, claro, né? Eu brinquei até com um professor anterior, não precisa falar das namoradas não, mas o que foi que motivou, você resolver ser médico? Quando foi que aconteceu isso? Porque cada pessoa tem seu start, né? Mas conta essa Vera, história. veja só, eu sou um menino do sertão pernambucano. Eu digo sou e não fui um menino do sertão pernambucano porque ainda me considero um sertanejo nato. Nasci numa cidade chamada Serra Talhada, lá fiquei e me criei até os 13 anos de idade. Depois mudei para Recife para estudar e continuar a minha vida, digamos assim, de estudante. Depois formei-me em Recife, na Faculdade de Medicina de Recife, a chamada anteriormente Ciências Médicas, Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. E de lá eu migrei para o Rio de Janeiro para fazer um internato, depois residência e pós-graduação. E aqui eu estou há exatamente 49 anos. Bom, está formado então há quase... Minha formatura foi em 1976. Então, se nós contarmos, 47, você está com 48 anos. 48 anos. Mas aí você veio para o Rio para qual serviço fazer internato? Eu vim para o internato no Hospital da Lagoa, no serviço de clínica médica do Hospital da Lagoa. Naquela época não havia uma exigência de fazer residência para ser residente do IED, ou fazer residência em clínica. Hoje se exige que faça residência primeiro em clínica médica, depois fazer residência em endócrino. Então eu fiz toda a formação no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, o IED, ou seja, eu fiz a residência, 2 anos de residência lá. Depois ainda cursei um 3º ano, que foi uma extensão de residência lá. E aí lá eu fiz o mestrado. Depois do mestrado, eu fiquei como professor e como médico do staff do Instituto Estadual de Diabetes, até me aposentar há cerca de 5 anos atrás. Então, um querido nosso também, que eu tenho aqui fotos maravilhosas dele, que eu até mandei outro dia para a diretora até para o sobrinho dele, do professor Pova, você conviveu bastante, né? Você deixou anteriormente aberta uma pergunta para mim, quem teriam sido os meus mestres, os meus mentores, os meus instigadores. Eu diria que sim, o Pova foi
não só o meu mestre, não só um dos meus mestres, mas também um amigo de longo tempo. Eu trabalhei com ele 14 anos no consultório dele, como assistente dele. Aprendi muito com ele e devo ter um dever de gratidão enorme para ele. O meu primeiro incentivador foi o professor José Sherman. José Sherman era um clínico geral e era o chefe da endocrinologia do IED na época que eu fiz a residência. Outro grande nome do IED na minha formação foi o Dr. Raul Faria. Eu digo que o Dr. Raul Faria foi o nonagenário mais produtivo que eu já conheci na minha vida, porque ele continuou indo ao hospital até os 90 anos e produzindo, trabalhando. Era a pessoa de maior boa vontade que eu conheci. Ele não recusava uma ajuda a um estudante, a um residente, nem que ele tivesse acabado de chegar. Tudo que você quisesse saber dentro do IED, ou consertar, ou se informar, a fonte era o Dr. Raul Faria Lima. Dr. Raul Faria Júnior. Então, esses foram os meus, digamos assim, minhas inspirações, meus mentores nos anos todos que eu fiquei no IED. Tá, e o que lhe motivou? Isso aí foram os seus mentores. Mas o que lhe motivou a seguir a área médica? Isso já voltando à sua infância? Voltando à minha infância, né? Meu pai sempre quis ter um filho médico. Então ele falava que que eu seria o médico da família, porque a família dele não tinha um médico. Até então eu entendia aquilo não como uma obrigação, era mais uma sugestão. E aos poucos é que eu fui me convencendo que sim, eu gostaria de ser médico, porque quando eu visava que outras profissões eu poderia fazer, eu não via nada. Eu posso dizer para você, Vera, e para todos os que estão nos ouvindo, que eu fui um mau aluno. Eu fui um mau aluno. Nascido no interior e vivendo numa cidade do interior, eu me habituei a jogar futebol. Quase tu foi então jogador de futebol, né? Fui jogador de futebol, jogar sinuca, fazer serenatas e namorar. Isso até os 13 anos de idade. Com 12 anos, com 13 anos, meu pai me chamou e disse assim: do jeito que você está indo, você não vai dar coisa que preste. É mesmo? Vou te internar, e me internou no Colégio Diocesano de Garanhuns. Eu fiquei interno 1 ano e lá eu aprendi a estudar. Garanhuns é bem sertão, né? Não, Garanhuns é região agreste. Agreste, o agreste. É a zona da mata, a região agreste, ou seja, é alta, serra, né? Quando eu fiz Projeto Rondon, quando eu estava no 4º ano da faculdade, acho que você pegou os projetos Rondon. Sim. Eu saí do Rio, aqui da Rua das Palmeiras, o ônibus levava a gente, eu fui para Juazeiro, na Bahia, atravessei uma ponte para Petrolina. Dali de Petrolina, acho que aí é Pernambuco, né? Pernambuco. Aí fui para a região desses Garanhuns, né? Garanhuns já é mais próximo de Recife. Mas você certamente passou por Serra Talhada. Passei por Serra Talhada, fui para Crato, no Ceará. Sim. Cheguei em Crato, aí tinha 4 cidades: Genizaré, Arama, Aratama, eu não lembro mais. E passamos 45 dias lá, trabalhando e ajudando aquele povo. E era um projeto interessante, porque a gente aprendia, né? E a gente já entrava naquela época nos hospitais no 3º ano, eu sempre falo aqui com os colegas. E então a gente já tinha aquela mão de se meter na medicina, né? Que hoje o pessoal já está mais no boneco, né, professor? Mas então, nessa fase, o senhor foi a hora que o senhor internado no colégio... Eu comecei a aprender a estudar, porque eu não tinha hora para estudar. Todas as minhas horas vagas... Era para brincar, curtir e namorar. Curtir, namorar, fazer serenata, tomar uma cervejinha com os amigos, mesmo sendo um garoto de 12, 13 anos. Eu fui muito precoce nessa história. Tá certo. Bom, aí dividiria. Quando foi que entrou para a faculdade de medicina? Bom, em 1970 eu fiz o vestibular. Outra coisa importante que eu acho que eu devo contar da minha vida. Quando eu acabei o ginasial,
Nesse colégio. Não, esse eu só fiquei um ano. O colégio interno eu só fiquei um ano. Por que tu foi expulso? Não, eu falei para minha mãe o seguinte: se meu pai me botar no internato, eu vou fugir e não volto mais em casa. Tá ótimo. Mas ele já tinha uma filha estudando em Recife. Eu era o segundo e estava estudando em Garanhuns. E o terceiro vinha e ele certamente ia ter que colocar fora da cidade para estudar na capital, provavelmente. Então ele achou melhor migrar para Recife, porque senão ele teria duas famílias, né? Uma lá em Serra Talhada e outra em Recife. Aí ele foi Aí ele era funcionário do Banco do Brasil, ele pediu transferência para Recife e então nós começamos a morar em Recife. Então, até aí, quando chegou no fim do ginásio, eu achava que o dinheiro que ele me dava de mesada era insuficiente para a minha vida social. Então, eu me propus a trabalhar. Eu queria ganhar um salário para não viver de mesada. E, portanto, eu pedi para ele me matricular num colégio noturno. Eu fiz o científico nesse colégio noturno, mas posso dizer, eu era um tanto quanto desacreditado, até pelos meus pais, que não acreditavam que eu ia para frente. No terceiro ano, um irmão do meu pai, que eu gostava muito, o meu tio, me chamou no canto e disse assim: meu filho, você tem que se formar em alguma coisa. A segunda vez que te pegaram. Segunda vez que me puxaram pelas orelhas. Você tem que se formar em alguma coisa, porque na sua família, nenhum de nós, irmãos do seu pai, tem um diploma. E você tem que dar o exemplo para os seus irmãos mais novos. E, enfim, quando eu voltei, eu tinha ido passar férias em Salvador, quando eu voltei, eu cheguei em casa e falei para o meu pai: papai, eu quero que você me matricule num cursinho que eu vou fazer vestibular para medicina. E, claro, ficou muito feliz com a ideia. Nem eu esperava, Vera, nem eu esperava. Em um ano, terceiro ano científico no cursinho, eu recuperei o científico inteiro. E eu passei em todas as duas faculdades que eu Nossa! Eu passei em 8º lugar na faculdade de ciência. Imagina teu pai. Então, desde então, eu posso dizer que até hoje na minha vida, eu vivo de desafios. Eu ouvi, por exemplo, do Dr. Ricardo Meirelles, nosso amigo, que você conhece. Muito querido, vem aqui. Uma vez dizendo para mim: Amélio, você é uma pessoa que funciona por desafios. A gente precisa te desafiar para você fazer as coisas. Então é verdade. E uma coisa que hoje me incomoda sempre é quando alguma pessoa, algum fato, tenta ou quer me mostrar que eu não sou capaz de fazer. Aí eu mostro que eu sou. Essa foi a minha... Talvez esteja nas suas perguntas, eu já estou adiantando, mas essa foi, assim, a minha grande motivação. Eu preciso desafiar, preciso mostrar para as pessoas que eu aceito, que eu sei fazer e que eu consigo fazer. Então, tenho horror de dizerem para mim que você não é capaz de fazer isso ou aquilo. Mas olha, nós tivemos uma palestra também com um professor, um psiquiatra, o Jorge Alberto Costa Silva, que ele disse assim: tudo que você pensa na sua mente, você é capaz de fazer, né? Então, se o desafio entra, né, entra e você vai fazer, né? Porque o homem é capaz de tudo, nada é impossível, né? Porque existe uma energia que a gente coloca para que as coisas aconteçam, né? E essa energia cada um tem e é desafiadora e nós conseguimos. Então, você falou das tuas instituições, falou da tua trajetória na faculdade, aí tu se formou. E na formatura, como é que foi? Depois teve algum desafio? O que aconteceu na tua faculdade? Foram sempre, ao longo da vida acadêmica, sempre com desafios, né? Mas você foi um acadêmico assim que estava participando de diretório? Não, nunca gostei de política, nem de política estudantil. Nada, né? Nem de política de sociedade. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Eu assumi em 2001. Eu fiz o primeiro congresso, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia de 2000, que foi o cinquentenário da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E foi a virada do milênio, então fui eu o presidente do congresso. Esse foi um outro grande desafio. E depois disso
topei outro grande desafio, que foi trazer o Congresso Mundial de Endocrinologia para a América Latina, mas para o Brasil, ou o Rio de Janeiro especificamente. Você trouxe o Congresso Mundial? Mundial. Imagino como é que foi esse trabalho. Eu fui candidatar ao Brasil em Sydney, na Austrália, numa assembleia da Sociedade Internacional de Endocrinologia, e concorrendo com Montreal e com São Francisco, na minha apresentação, candidatando o Brasil, eu disse que eles estavam desobedecendo o primeiro item do Estatuto da Sociedade Brasileira, da Sociedade Internacional de Endocrinologia. O que tu falou? Comecei falando assim. Diga-se de passagem, uma inspiração do Povo. O Povo disse, nunca teve um congresso aqui, você tem que dizer isso de alguma maneira lá. E eu disse para eles, foi a primeira frase que eu falei, que eu gostaria de dizer aos senhores, que vocês estão desobedecendo o primeiro mandamento, o primeiro item dos Estatutos da Sociedade Internacional de Endocrinologia, que reza, aí eu projetei um slide e li, que é função, é vocação da Sociedade Internacional de Endocrinologia espalhar conhecimentos através do mundo. Vocês estão desobedecendo, porque nunca houve um congresso na América Latina, na América do Sul. Então o Brasil é candidato. E lá todos eles já tinham tido em todos os continentes. Muitos países, principalmente, sim, vários continentes, em todos os continentes, mas especialmente os congressos costumavam ser Europa e Estados Unidos, Europa e Estados Unidos, Europa e Estados Unidos, né? São os grandes países da Europa. E esse encontro estava sendo na Oceania, né? E agora, sim, foi na Oceania, depois veio para Portugal, depois, enfim, foram vários países. Agora, na América do Sul, nunca havia, nunca tinha tido. Aí ficou todo mundo impactado e não tinha o que resolver, né? A disputa foi, em primeiro lugar, nós ganhamos, por óbvio, em primeiro lugar, senão não teríamos trazido, mas empatamos com os Estados Unidos na primeira votação. Né? Então, o Canadá saiu, perdeu e empatamos. E aí, eu tratei de trazer os canadenses para o nosso lado. E eu disse também no discurso o seguinte, se São Francisco ganhar, isso significa dizer que é melhor vocês mudarem o nome do Congresso, chamar o Congresso de Congresso Americano de Endocrinologia. Tu ainda falou isso lá? Mas tá certo. Mas enfim, tem que dizer, né? E tivemos uma votação boa. Então esse foi o desafio, o outro desafio. Isto feito, isto conseguido, eu já não tinha mais aspirações nessa área. Criei um curso de endocrinologia e metabologia que chama-se Endocardiometabologia na Prática Clínica. Estou vendo aqui, livro. Olha aqui. O livro está aqui, é um curso de endocardiometabologia na prática clínica. Esse livro está com a edição esgotada, mas o professor vai... Isso aí é muito importante, porque quando ele fala de metabologia, ele está envolvendo todos os órgãos, né? Sim, sem dúvida. E ele agora tem um outro desafio de fazer aqui comigo, de falar sobre a patologia, né? Que é uma coisa... O que está acontecendo de novidades, assim? Um resumo. Na metabologia, em relação à metabologia, né? Veja só... Resumo curto. Resumo curto. A ideia é que o fígado gorduroso, vamos chamar assim, a esteatose, era a manifestação hepática da síndrome metabólica. Né? Mas a doença era chamada doença não alcoólica, doença esteatótica não alcoólica. Não alcoólica. No ano de 2020, nós escrevemos um artigo, que hoje é o artigo mais citado da revista, cujo título era da obesidade, síndrome metabólica e diabetes, a esteatose, a doença esteatótica hepática, um contínuo da obesidade, síndrome metabólica e diabetes. Então, nesse mesmo ano, a Sociedade de Hepatologia resolveu aceitar e mudar o nome da doença. A doença não se chama mais non-alcoholic steatohepatite, agora se chama Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, ou seja, doença esteatótica hepática metabólica. Então, reconheceram que a metabologia é o grande pai desta doença, ou a grande mãe desta doença chamada esteatose e suas consequências. Quer dizer,
Por baixo, N coisas, entre elas o alcoolismo e tudo mais que venha trazendo. Sim. Na doença esteatótica metabólica, como a gente agora chama, nós não precisamos excluir o álcool, como era antes. A nomenclatura começava por uma negação, ou seja, não alcoólica, doença esteatótica não alcoólica. E, na verdade, o álcool... o álcool pode estar presente, mas a doença é basicamente metabólica. Metabólica. A alteração das funções, né? Olha, então, em que a instituição, o senhor já falou, que veio aqui para o Rio, fez o IED, os desafios que enfrentou no início da sua carreira, quais foram? Teve algum desafio? Esses dois, né, de trazer? Esses foram desafios já mais para frente, né? No início, e assim. No início, eu acho que é muito difícil uma pessoa que saiu de um centro menor, saiu de uma cidade do interior, lá do interior de Pernambuco, ir para a capital, estudar, depois vir para um segundo centro mais importante de ciência médica do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? O primeiro centro era São Paulo. Você se sentiu aqui no Rio? Pois é, eu me senti, a princípio, desafiado, como sempre, né? Eu achava assim, eu não vou deixar que as pessoas pensem que o fato de eu ser lá do Nordeste e vindo de um centro menor, eu sou menos capaz do que os outros. Mas eu fui muito bem recebido no Rio de Janeiro, muito bem recebido. O primeiro hospital foi o Hospital da Lagoa e todos me receberam muito bem. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, né? E cheguei ao ponto das pessoas dizerem que eu era a segunda pessoa mais conhecida dentro do hospital. Dentro do Hospital da Lagoa. O primeiro era o diretor, o segundo era eu. Quem era o professor? Porque eu formei em 78. 76, no Hospital da Lagoa, andava por lá. Era o Nilo. Eu não me lembro mais o sobrenome dele. Eu trabalhava lá na cirurgia geral. Eu estou esquecido o nome dele. Eu sei quem você está falando. E tinha também anestesia, que era também um grandão. A gente estava começando com o uso do fentanil em anestesia. Estava entrando fentanil nessa época. Mas veja só, eu era conhecido porque eu falava com todo mundo. Eu queria Você era simpático, né, professor? Como continua sendo. Eu queria ser bem aceito também no grupo, né? Eu queria ser simpático, né? Então, da lavanderia lá embaixo, a diretoria no último andar, eu conhecia quase todo mundo. Eu também conhecia todo mundo. Eu tinha uma amiga que me dava sempre de presente uma pulseira, e toda vez que eu tirava aquela roupa de cirurgia, eu tinha que ir lá embaixo catar uma pulseira. Agora você deixou aqui uma questão que eu também vi, que era quem foram mais também meus inspiradores. E eu tenho 2 pessoas ou 3 pessoas no mundo que foram meus inspiradores pela linha de pesquisa que eles seguiam e que eu passei a seguir. O primeiro foi um sueco, professor da Universidade de Gotemburgo, professor Per Bjørntorp. O Per Bjørntorp era um sujeito que imaginou e falava e dizia sobre a história da doença da gordura visceral, da gordura central. E suas consequências e etc. E a sua relação com a endocrinologia e tal. Então o Per Bjørntorp me estimulou e ele também entrou com o provável papel do estresse na gênese dessa gordura, né? As pessoas sob estresse contínuo teriam um aumento da atividade da glândula suprarrenal, que simula essa gordura, parece muito com a síndrome de Cushing, né? Então, o estresse continuado estimularia a produção de cortisona ou cortisol pela suprarrenal, e isso levaria a esses riscos metabólicos todos, diabetes, etc., hipertensão, etc. Então, eu seguia muito ele, eu vi mais de uma vez conferências dele em congressos, até que eu me atrevi a fazer um estudo. Nós fizemos um estudo aqui no IED, onde eu media a gordura visceral e o volume da glândula adrenal dos pacientes, das pacientes. E foi aí que eu tinha conhecido o professor também Pasquale, Renato Pasquale, da Universidade de Bolonha, que trabalhava nessa área. Ele me apresentou ao Per Bjørntorp e disse assim: Per, esse jovem aqui está fazendo pesquisa na nossa área, ele também está interessado na nossa área. E o Per Bjørntorp, que era muito simpático, mas me olhou assim, meio, sabe, não te conheço, né? Quer dizer, assim, você está fazendo o quê?
Aí eu falei, eu fiz isso, eu medi o volume da adrenal e a gordura visceral por tomografia computadorizada, e nós mostramos que há uma relação entre o volume da adrenal e a gordura visceral. Ele botou a mão na cabeça assim e falou, por que eu não pensei nisso? A partir daí nós ficamos muito amigos. Ele me chamava de Chief. Ele dizia que eu era o chefe. É mesmo? E veio várias vezes ao Brasil depois para dar aula. Então, essa foi uma figura que me inspirou muito. Outra pessoa foi o professor Ralph Defronzo, com a história da resistência à insulina. Também é outro grande inspirador. E o Ralph, numa live, numa aula online, numa mesa redonda online, ele disse para mim, ele não me conhecia muito bem, eu que conhecia ele. Ele mal me conhecia. Mas na nossa discussão ele virou para mim e disse assim, eu acho que você é meu irmão gêmeo. Porque eu disse, é que eu aprendo com você. Né? Porque os pensamentos que ele tinha, as ideias que ele tinha, eu repercutia na nossa discussão lá. Aí ele falou, acho que você é meu irmão gêmeo. Eu digo, é porque eu aprendo com você. E o que acontecia aí no posicionamento da resistência à insulina? Não, ele foi quem descreveu a resistência à insulina, o método chamado método de Clamp, para estudar a resistência à insulina. E ele é um dos maiores produtores de ciência em relação à resistência à insulina, à diabetes. Ele era um nefrologista, tá? Ele era um nefrologista. Ele começou a estudar a doença renal do diabético e enveredou para ser um diabetologista de primeira linha, de primeira espécie. A ciência é fabulosa, né? Quais serviços você poderia citar de mais importante no seu crescimento profissional? Foi o IED? Foi o IED, indubitavelmente o IED. O professor Bernardo Leal em São Paulo, eu queria ir para São Paulo, para a USP. Essa era a minha ideia. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, na verdade, eu vim fazer um trampolim. A minha ideia, e aí, mais uma vez, tinha namorada na história, né? Você era namorador, né? Eu tinha uma namorada em São Paulo, então eu queria ir para São Paulo. Mas arrumou uma namorada no Rio. Mas aí eu fiquei no Rio e aí arrumei e casei no Rio. Tá. A minha namorada com quem eu estou até hoje, né? Tá vendo? Que bom, né? Mas o Bernardo Leuchtenberg também era uma grande inspiração, professor da USP, né? diabetologista, endocrinologista. Tá. Agora, você já falou das personalidades. Agora, você teria algum caso especial que possa ter acontecido com algum dos teus pacientes? Assim, casos complicados mesmo, que você teve dificuldade ou teve que convidar alguém, ou alguma coisa que aconteceu de anormal. Eu tenho sempre feito essa pergunta, porque às vezes é o melhor caso ou o pior caso, mas algum caso que tenha acontecido que tenha te marcado. Na história da carreira de um médico, você vai ter vários casos desafiadores, vários casos que são melhores ou são piores, né? E que você elucidou ou não elucidou. Então, o médico, eu digo sempre que ele tem que entender que tem alguém mais acima dele do que... enfim, existe um ser maior que cuida, e ele não pode se achar Deus. Ele nunca deve ser Deus, nunca pode se achar Deus, ele nunca pode achar que ele resolve tudo, que ele é o campeão do mundo, ele tem que ser humilde. Então, alguns casos desafiadores, por exemplo, eu tenho um caso talvez mais desafiador que eu tive, foi do meu próprio chefe, né? O próprio Luiz César, que era diabético e teve vários problemas com o pé. Professor Pova... Eu tive lá com ele, levando meu marido, que é diabético, e ele já estava com aquela sandália dele, né? E eu amava o professor Pova. Me lembro que... Ali foi o caso mais desafiador, porque primeiro era meu chefe, segundo era meu amigo, terceiro eu convivia com ele todos os dias, né? Eu estava todos os dias com ele. E ele ele não queria acreditar naquilo, né? E ele tinha uma personalidade muito forte, mas ele me chamou em casa um dia, pediu para eu ir lá ver o pé dele, que ele tinha machucado o pé, né? E eu fui lá ver o pé e disse para ele imediatamente, você tem que ir para o hospital, que isso aqui tem alguma secreção embaixo,
Não foi só... Ele tinha pisado num caquinho de vidro de Coca-Cola. Ele quebrou uma Coca-Cola na geladeira e, ao se afastar, ele pisou num caquinho de vidro, só numa besteira. Mas ele ficou aquele fim de semana com aquela coisa ali incomodando, e ele pediu para eu ir vê-lo na segunda-feira. E eu disse para ele: nós vamos ter que levar você para o hospital, porque isso aqui não está me cheirando bem. Foi e rápido, né? Foi Aquela rápido, coisa. de fato. Foi rápido. Foi na semana mais ou menos que eu tive com ele. E depois eu tive com ele, eu até já contei, acho que eu já contei essa história. Nós estávamos indo, eu, professor Azulay, professor Jarbas Porto, nós estávamos indo para Brasília para uma reunião com o professor Jatene, quando o professor Jatene era ministro. Você vai lembrar desse dia. Sim. E a gente ia ter uma reunião da academia e do canal médico com o professor Adib Jatene. E Adib Jatene já tinha vindo no canal e tudo mais. O que aconteceu? Foi o dia que o Adib Jatene pede demissão. Coisas políticas. Aí o Adib Jatene liga pra gente, a gente já estava no aeroporto para embarcar para Brasília. O Adib Jatene liga e diz assim: não, Vera, professor Azulay, não precisa vir. Eu vou para o Rio e encontro com vocês, porque eu acabei de pedir demissão. Era aquela confusão uma coisa que ele tinha colocado a mais de um... Era o imposto, né? O imposto. Então aquilo ali criou uma confusão e ele já estava assim até maior que o presidente, na realidade. Então, e tudo isso é política. E nesse dia, aí a gente voltou, eu, professor Jarbas Porto, e demos de cara com o professor Pova. Aí todo mundo se abraçou. Quando foi nesse instante, deu um apagão no Rio de Janeiro. Apagou. O Rio de Janeiro nós ficamos sem luz. Nós passamos um dia dentro do aeroporto. Não sei se vocês lembram. Foi um apagão. Não sei como é que foi aquele negócio que aconteceu, que não tinha nada. Era uma doideira só e nós passamos a tarde inteira lá com ele. E ele brincando, o tempo todo brincando. Foi a pessoa que fazia a gente rir, o professor Paulo. Então, é uma lembrança muito forte. Eu tenho aqui uma foto dele, depois eu vou te mostrar, dele maravilhosa. Ele realmente foi uma das pessoas que também, para mim, foi uma das pessoas muito importantes. Eu te digo isso. Agora, me diga uma coisa. Como você equilibrou a tua carreira com a tua vida pessoal nesses anos todos? Eu acho honestamente que não foi uma coisa difícil, né? Primeiro porque eu tinha um suporte da família, né? Minha família, minha mulher. Quantos filhos? São 2 filhos, hoje 4 netas, né? E ela, enfim, ela cuidava da casa, cuidava dos filhos. Ela é médica também, ela tem a profissão dela, ela trabalhava também. Né? E trabalha. Ela faz endócrino? Ela não, ela faz gastroenterologia. Ah, que bom, que bom. Então, sim, eu tinha esse suporte. Segundo, eu fui um pai presente, eu não fui um pai ausente, eu trabalhei muito, fiz plantão até dia de domingo, eu fiz plantão no Hospital do Andaraí às terças-feiras de noite, na emergência. Ou seja, a gente trabalhava muito, tanto eu quanto ela, mas a gente tinha tempo para os filhos. E tinha tempo para diversão, para vida social, não grande, não muito, né? No condomínio que eu moro hoje, as pessoas mal me conheciam, porque eu não aparecia no condomínio, eu não tinha tempo para ficar. Né? Então, agora que eu estou tendo um pouco mais de tempo, eu tenho conseguido conviver. Netos, né? Então, as pessoas, eu dizia, uma primeira vez que eu, num churrasco lá, eu me apresentei, vamos dizer assim, eu dizia: olha, eu não conhecia quase ninguém de vocês aqui, porque a minha vida era trabalho, eu precisava trabalhar, eu trabalhei muito. Né? Não é porque eu sou chato, não é porque eu sou metido, porque eu imaginava que as pessoas pudessem pensar assim: esse cara aqui não fala com ninguém conhece ele. Nem porque é porque a gente ama a medicina, né? Hoje a gente estava falando isso. A gente trabalha tanto porque o médico tem disso, ele ama o que ele faz, né?
Então ele acaba se envolvendo. Me envolvo demais. Se Me envolve, envolvo demais. e se envolve com o paciente, que o paciente não é só um número, o paciente não é só vamos dizer, esse microfone, o paciente ele tem mais por trás dele, é uma pessoa, é um ser humano. Então o paciente nunca vem só com uma dor, nem com um sintoma, ele vem com tanta coisa a mais que a gente tem que dar, né? Agora, Vera, você falando assim, você me lembrou um caso que eu acho que vale a pena. Eu ainda era interno no Hospital da Alagoa, né? E eu estava de plantão e me pediram para vigiar uma paciente durante a noite que estava fazendo diálise peritoneal e ela era diabética. Então, assim que eu entrei no plantão, eu fui direto para a enfermaria onde ela estava internada, acendi a luz, entrei e eu percebi que ela não tinha percebido que eu tinha entrado e muito menos que a luz estava acesa, né? Porque ela não mudava a posição dela. Então eu cheguei perto, perguntei, tudo bem com você? Ela quase que tomou um susto, como ele diz assim, quem está aí? Né? Então ela era cega, completamente cega, ela tinha ficado cega pelo diabetes. Ela era uma jovem de 30 e poucos anos. Imagina. E eu fiquei muito compadecido. Mas eu perguntei para ela, mas como é que você deixou chegar a esse ponto? Né? E ela disse para mim, doutor, ninguém nunca me avisou que isso podia acontecer comigo. Então, essa foi uma lição que eu comecei ainda no internato, que eu aprendi ainda no internato. Eu digo, nenhum paciente meu vai poder dizer que eu não avisei. Diabetes é uma doença extremamente dolorosa, exige uma disciplina grande, exige muito cuidado, mas exige muito que o médico também seja muito atuante. Hoje eu digo que o tratamento do diabetes tem pressa. É um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública, é um problema, mas o paciente que se torna diabético, ele tem que entender que ele tem que mudar a vida dele. Então, mostrar que as consequências existem é parte do trabalho do médico. E ele não pode negar de dizer isso. Ele pode não ser agressivo. Não se fala para um paciente para assustar. Se fala para um paciente para advertir, para avisá-lo de que o mau controle, de que a má alimentação, a falta de dedicação ao tratamento dele pode levar a consequências muito sérias. Simplesmente isso. Não precisa assustar, não precisa ser agressivo na forma de mostrar. Mas, o professor, eu vou falar uma coisa para o senhor, por experiência própria. Eu coordeno 50 médicos numa clínica, e de várias especialidades. E hoje em dia, todos os médicos atendem eu sempre estou falando aqui, com os programas clínicos, né? Computadorizados. E a medicina é diferente da época que a gente se formou, que a gente tinha uma clínica médica extensa e você tinha que saber de tudo. Hoje compartimentou tudo em especialidade. Mesmo que o clínico que pegue o paciente fale, olha, você é diabético, você tem... Sabe o que ele faz? Ele manda para o endócrino. O endócrino vê, aí daqui a pouco vai o gastro dar uma olhada. Não repete para o diabético. Você está tomando seu remédio direitinho? Como é que está? Sabe? Eu acho que falta esse alerta de todas as especialidades para essas doenças crônicas. Quaisquer médicos que eles possam ser atendidos, doenças como diabetes, hipertensão. Eu que faço estudo urológico, é uma pergunta constante. Você é hipertenso? Você é diabético? Você é hipertenso? Você é diabético? Por quê? Porque essa conscientização tem que ser dada não só pelos clínicos e pelo endócrino e pelo nutricionista, tem que ser dado pelo cardiologista, pelo neurologista. Sem dúvida. Porque o paciente acaba perdido. Tenho diabetes, o médico falou, passou um remédio. Aí um mês ele tem dinheiro para o remédio, no outro mês ele não tem dinheiro, ele esquece. Porque aí quando ele vai de novo, que ele começa a sentir todos os sintomas, aí ele vai isso faz parte da humanidade, do ser humano. O ser humano tende a minimizar, né, as possíveis consequências, tende a não acreditar que existem consequências. Ontem eu fiz um programa sobre síndrome alcoólica fetal, em que nós mesmos, quer dizer, só a mulher tem,
Mas nós mesmos, médicos, tomamos o nosso vinho, o nosso uísque, incentivamos, quer dizer, tem na nossa casa, mas na realidade tudo faz mal, é álcool, né? Tudo é álcool. Agora aqui eu tenho uma coisa muito importante. Existe algum hobby, só você isso pode dizer que jogar futebol, ou uma atividade que te ajuda a desestressar fora do ambiente? Não, eu não tenho hobbies. Eu não tenho hobbies. O que eu gosto é ver meu Mengão jogar. Flamengo é um hobby, né? É, A praia, bem em frente à sua casa. eu não sou muito praieiro, não. Já fui também. Mas, enfim, ver um filme, uma televisão. Eu gosto de ouvir música. Agora eu adoro música. E por incrível que pareça, todas as músicas. Quase todas. Eu digo que eu gosto de música, sim. Se você me perguntar qual é a música que eu mais gosto, eu vou surpreendê-la. Não é a sertaneja? Não, a música que eu mais gosto é a música latina. O mambo, o rumba. Rumba. A música cubana. Cubana. Então, essa é a música que eu mais gosto. Porque desde pequeno eu ouvia e dançava essas músicas. Rumba Bolero. É legal, então essa é a música que eu mais gosto. Do caribenhas, as caribenhas. As caribenhas, né? As caribenhas, mas enfim, salsa, rumba. Salsa. Sabe que essa semana eu assisti a vida do Bob Marley no Netflix, né? Interessante, ele morreu com 36 anos. E eu assisti e foi bonita a história. Eu nunca tinha assistido. Então é assim que eu desestresso, vendo... Bom, temos mais coisas. E durante sua vida médica, teve alguma experiência de ter ido para fora do Brasil? Quer dizer, foi nos congressos, Sim, né? Mas passou algum tempo? Não, aliás, eu fui precocemente. No 5º ano de medicina, eu fiz um estágio na Clínica Barney, em Michigan, nos Estados Unidos. Um estágio curto, 3 meses, e fui incentivado pelos meus preceptores lá a voltar. Eles queriam que eu voltasse. Mas honestamente, eu não me sentia... Eu sentia que eu não ia me adaptar, talvez porque eu dei o azar de ter ido no inverno. No inverno, Michigan, Boston, Michigan, aqueles lagos ali, é muito frio. Exatamente. Nossa então, Senhora. Talvez por isso eu disse, poxa, meu Deus do céu, eu não vou me adaptar a isso aqui. Não. Depois, o estilo de vida americano também não me agrada muito. Mas foi bom para o senhor conhecer a medicina americana. Foi muito bom, isso foi uma experiência fantástica para mim. Depois, enfim, eu só voltei lá para congressos, cursos, etc. Tá. Atualmente, eu vou te fazer outra pergunta. Qual o teu sentimento sobre os avanços que está acontecendo na medicina? E tem alguma coisa lhe empolgando em particular dentro desses avanços? Eu acho que a medicina nos últimos 50 anos evoluiu muito e acho que vai continuar evoluindo. Cresceu muito, mas são 3 aspectos que eu acho que me fazem crer que essa evolução está mudando a história da medicina. A primeira é a imagem, a imagenologia, né? Ou seja, ressonância, tomografias, PET scan, isso está mudando a medicina. Os diagnósticos ficaram muito mais fáceis, mais precisos, né? Você hoje consegue localizar dentro do seu cérebro uma região que funciona, por exemplo, quando você bebe um pouco d'água. Então você consegue dizer aquele centro, aquele local ali é onde por exemplo, o meu apetite, a minha saciedade está funcionando. Essa a parte da ressonância que mede a funcionalidade. Isso é fantástico. Então isso para mim, tanto que eu gosto muito, meus estudos sempre foram com imagens, minha tese de doutorado foi com imagem. Eu medi gordura da célula muscular intramilcelular de pacientes com síndrome metabólica, com espectroscopia, né, com ressonância e espectroscopia. Esse estudo da gordura visceral que eu acabei de falar para vocês também, eu sempre entendi que a imagem ajudaria muito a metabologia e eu tenho certeza que isso vai continuar. Hoje a metabologia pode dizer que eu posso localizar alterações no órgão com a imagem muito antes desse órgão ficar doente. Então eu digo isso para o fígado, eu digo isso para prevenção de diabetes futura, eu digo isso para
doença renal crônica. E eu digo isso para a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no mundo, né? Anterior à doença aparecer, porque você, através das alterações de imagem de um órgão até para o outro, até né? para o outro. E se você quiser, eu não sou patologista, você sabe, mas se você quiser que eu te diga, o órgão mais importante é o fígado. Se você tiver gordura no fígado, metabólico, né? Eu digo que ele é o espelho. Ele é o espelho. Se você tiver um fígado gorduroso, um fígado, enfim, com esteatose, você, médico, presta atenção, que ele vai ter gordura em algum outro lugar também. Ele vai ter gordura no coração, ele vai ter gordura no rim, ele vai ter gordura no músculo intracelular e vai ter gordura no pâncreas. Se isso vai levar ou não a diabetes, trata-se de você entender que sim, pode levar. Se isso vai levar a uma doença renal crônica, sim, pode levar. Então, o fígado, para mim, é o órgão... inclusive, é um chave. Só, né? É um só. É um só, né? Então, nós publicamos uma revisão no Diabetology and Metabolic Syndrome, que é uma revista brasileira, mas com um impacto muito alto na literatura. E eu gostaria de ler esses números aqui para você. Pode ler. Esse artigo foi publicado em 2020, que é exatamente essa história do fígado, e da doença metabólica, e fígado e obesidade e diabetes. Esse artigo hoje é o mais citado dessa revista. Ele tem o score de 995.1, ou seja, o nosso score do nosso grupo é de 995, é maior do que 92% dos membros do ResearchGate, ou seja, que é uma entidade que congrega pesquisadores e publicadores. Nós temos, então ele é ranqueado em primeiro, nós estamos no 97º percentil de todas as revistas com este artigo. Este artigo se situa entre os 5 mais citados, mais influentes no mundo hoje, na literatura médica. Então, esse talvez tenha sido uma coisa que eu não esperava, nunca esperei isso. Somos só 3 autores, eu, o Wellington Santana Silva, do Maranhão, e a Cíntia Valério, que é a nossa colega lá do IED. Então, nós publicamos essa revisão, e essa revisão tem este impacto fenomenal. No mundo, né? No mundo. Fenomenal. É o mais citado dessa revista, e isso elevou o poder de impacto dessa revista, que saiu do impacto menor. E o poder de observação, de evitar que, né, que realmente... Então, essa é uma das coisas que eu te disse. Na verdade, eu fui convidado para escrever esse artigo pela própria editoria da revista, me convidou para escrever, e a gente começou a escrever sem nenhuma grande expectativa sobre isso, apenas um artigo de revisão. Mas o impacto foi muito grande. Mas o senhor tinha observação e tinha as imagens, então podia estar escrevendo. Eu acho que tem a ideia. A ideia, a ideia. A visão. A ideia é o seguinte. Isso é um espectrum, é um contínuo. Então, quando eu vejo alguém que ficou obeso, ou que vai ficar diabético, ou que tem síndrome metabólica, o fígado está ali atrás. Então, isso é um contínuo. Então, essa foi a ideia. Hoje eu posso dizer que nós estávamos com a razão, não sou eu, nós estávamos com a razão, e que isso teve uma repercussão grande, e eu hoje posso dizer para você, Vera, que muito provavelmente o órgão que mais contribui para o diabetes tipo 2 do adulto é o fígado. É o fígado. Então, por incrível que pareça. Cuide do fígado, né? Todo mundo tem que cuidar do fígado. E as pessoas que bebem, então, nossa senhora, que arrebentam os fígados. Outra história do avanço da medicina, que nós estávamos falando, além da imagem, foi a genética, foi decifrar o genoma humano. Então, hoje nós temos a etiologia de várias doenças, raras e não raras. Então, nós trabalhamos com doença rara lá no IED, nosso grupo trabalha com a lipodistrofia, que é uma doença genética, tem aquela generalizada, síndrome de Berardinelli, né? lipodistrofia. E tem a lipodistrofia parcial, que é muito mais comum do que aquela generalizada, que era a síndrome de Berardinelli, que todo mundo conhece só de olhar.
Então, hoje a gente tem vários genes associados com a obesidade. Nós temos hoje 1.250 locos genéticos associados com a obesidade. Mas nós temos 7 ou 8 genes únicos que dão obesidade, ou seja, chamada obesidade monogênica. Então, a genética, a descoberta, o deciframento, a decifração, ou o decifrar do genoma humano, trouxe esse avanço. E nós vamos continuar aprendendo mais sobre genes e doenças. O que hoje eles fazem parte desse bioma da célula, né? Você veja, a medicina é chamada medicina personalizada. O que é isso? Um remédio A vai funcionar bem em você. A tal da medicina medômica, né? E não vai funcionar bem no outro, porque este gene que você tem, ou seja, você responde melhor ao remédio do que outros. Então, isso é só um exemplo. Hoje a gente sabe que as pessoas que têm aquela mutação BRCA, de câncer para câncer de mama e de ovários, podem prevenir o câncer se operando precocemente. Então, isso é a genética que trouxe. Então, os tratamentos estão ficando individualizados por causa da genética. Então, esse é outro avanço muito grande. E a imuno, né? A imunologia também. A imunologia, os novos remédios, tudo isso. Então, você coloca imagem genética e imunologia, né? Mais alguma, sim, né? Sim. Eu acho que a imunologia também vem aí. Vem aí atrás os biológicos, as medicações biológicas. Esses novos remédios que nós estamos usando hoje para tratamento de diabetes e obesidade, esses chamados agonistas do GLP-1, eles estão revolucionando literalmente a medicina metabólica. Alterando. E veja só, alterando hoje desfechos cardiovasculares, desfechos renais, desfechos hepáticos. Ou seja, essas medicações que teoricamente eram apenas para tratar o diabetes, agora trata todas essas consequências do diabetes e da doença metabólica. Então, essa é uma revolução, e vem mais por aí. Vem mais. E tu daqui a pouco vai estar aqui com a gente falando de novo sobre essas revoluções. Agora poxa, você já falou tudo que te empolga em particular. E o que você fala dos médicos de hoje, hein? Essa é sempre uma pergunta. Esse tem que ser bem cauteloso. Os médicos de hoje são melhores do que os médicos de ontem. Saem com mais bagagem. Saem com mais bagagem, eles têm muito mais informações. Nós temos muito acesso hoje a todas as revistas, praticamente, a tudo que é publicado. O problema é a ética. Os médicos de hoje tendem, não a maioria, por óbvio, né? Graças a Deus, não. Mas alguns não entenderam que a ética é um ciclo grande que envolve as leis. A lei está dentro desse ciclo, a ética está por fora desse ciclo. Então você pode estar fazendo tudo legal, mas se você está fazendo isso dentro do círculo da lei, mas fora do círculo da ética, você está cometendo frequentemente crimes contra a humanidade, crimes contra seu paciente. Então hoje nós temos as redes sociais com divulgações de fake news, fake tratamentos, fake tudo, né? Estamos vendo aí o problema dos implantes, vocês têm assistido, o problema dos anabolizantes, né? Reposição de testosterona em mulheres que não tem nenhuma razão para fazer reposição de testosterona, levando a danos psicológicos, físicos, mentais e a risco de vida. Então, essas pessoas se divulgam na internet, se divulgam como se fossem grandes pesquisadores que estão descobrindo novos tratamentos. Eu te mostrei um hoje. Verdade. Né? Então, essa é a nossa preocupação. É com o que está acontecendo com nossos novos médicos em termos de formação ética. E essa é a preocupação do Canal Médico. O Canal Médico é exatamente isso. Ele vem para criar... É como se fosse tamponar. Podem falar o que quiserem, mas aqui só vai ser feito a grande medicina, os grandes professores
E quem entrar no canal está sabendo que são as novidades, são pessoas renomadas, são professores, são pessoas que têm a credibilidade de estar aqui. Nós estamos controlando a dedo. Eu sugiro para todos os que nos escutam que leiam um livro que é de um clínico inglês, cujo título em português é Ciência Picareta. É a tradução, em mesmo? português. Leiam, aí vocês vão ver o quanto existe de picaretagem. Mas existe, né? Mas é muito. Quando você vê uma pessoa chegar no teu consultório com uma lista enorme de medicamentos, suplementos, vitaminas, etc., tomando aquilo, pode saber que é fruto dessa medicina picareta. Porque ninguém precisa tomar aquilo. Ninguém saudável que vive uma vida saudável, que se alimenta saudavelmente, precisa tomar aquele monte de vitaminas, nem de suplementos, etc. Simplesmente não precisa. E pior, frequentemente está fazendo mais mal do que bem. Então, essa é o exemplo que está lá decifrado nesse livro, A Ciência Picareta. Há uma indústria de bilhões e bilhões de dólares fechados em comprimidos, porque existe. Outro dia teve um professor grande aqui que falou: o professor Roxo era a favor do tratamento com ervas. Quer dizer, ervas medicinais, isso existe há milhares e milhares de anos. É outros usos. Mas essas ervas têm que ser provadas por estudos bem conduzidos, duplo cego, se elas não causam danos. Lembrem que o primeiro princípio da medicina é primo non nocere. Primeiro, não causar dano. Agora, como encara a ética médica diante das novas tecnologias, como a inteligência artificial e a biotecnologia, você já falou, nós falamos, né? A inteligência artificial, eu não tenho medo da inteligência artificial. Eu tenho medo de quem usa a inteligência artificial. O que eu tenho medo é do homem. A inteligência artificial, a gente vinha conversando antes, não é isso? A inteligência artificial, no meu modo de entender, é a coleta de informações da inteligência natural. Fomos nós que criamos esses dados. Fomos nós que produzimos esses dados. Nós, os seres humanos, os cientistas que produzem. A inteligência artificial só fez acoplar, coletar esses dados e interpretar parte desses dados. Então eu não tenho medo dela, desde que seja utilizada com muita ética. Então ela tem que ser vigiada. Você vê que em tudo que a gente está falando, a ética está permeando. Sempre. Né? Porque não adianta você vir com grandes tecnologias, não adianta você vir com inteligência se não tiver a ética. A ética quer dizer o respeito ao humano, né? Se não tiver isso, não tem. A gente só acredita que vai haver muita revolução na medicina nos próximos 20 anos? Eu acredito, sim. Com a ajuda da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ajudar. Porque é muito mais fácil hoje, talvez, alguém coletar informações sobre um determinado assunto que está dentro dessa inteligência artificial, do que ficar lendo inúmeros artigos, etc. Você pode coletar isso. O problema é de onde estão sendo colhidas essas informações. Então, quando a inteligência artificial analisa, por exemplo, um exame, ela analisou porque nós mostramos para o computador os exames repetidamente, é o que se chama de deep learning. Repetidamente, olha, pacientes com doença X têm essa imagem, essa imagem. Repetidamente. Então a inteligência artificial aprendeu. Né? Aprendeu aquilo. Agora você bota, por exemplo, uma ressonância magnética dentro de um software de inteligência artificial, ela interpreta essa ressonância porque ela foi ensinada. Esse computador foi ensinado. Agora, o problema é quem está botando e o que está botando dentro desse conjunto de dados. Quando isso vem de universidades sérias,
nós estamos seguros. Pois é, então eu digo assim, eu coloco a situação, com a evolução do que vocês, eu estou falando coletando o que todos os médicos bons como você vem aqui e fala, coletando essa quantidade de informações importantes através da inteligência artificial, expandida ou natural. Essa quantidade de informações sendo compiladas dentro dos setores em que deve ser feito e bem feito, então ela vai nos trazer um poder de decisão sobre o diagnóstico dessa pessoa muito mais rapidamente. Sim. Porque quando nós nos formamos, nós éramos o invólucro, era sinal de Murphy, era Bloomberg, era tudo. A gente não tinha nada aberto, a gente não tinha nem a imagineologia, não tinha nem ultrassonografia. Né? Nem ultrassonografia. Então a gente tinha que adivinhar pelos sinais e sintomas, era aquele livrinho do Bevilacqua que a gente tinha que ter na cabeça para poder distinguir. E então, na parte que eu fiz, que foi cirurgia geral, nossa, para poder pegar um paciente que tinha uma úlcera gástrica duodenal, era cada radiografia e era complicado os sinais. Quer dizer, hoje está tudo lá. Hoje os médicos pegam o paciente, a primeira coisa que faz é rastrear todinho, fazer todas as coisas do coração, faz o mapeamento do coração, o mapa Holter, faz o ultrassonografia. É a biotecnologia, a bioengenharia. Ou seja, hoje você faz uma ultrassonografia da artéria coronariana. Você mete uma câmera, uma microcâmera dentro da artéria coronariana para ver e medir o tamanho da placa. Olha que coisa. Eu fiz isso faz 15 dias, né? Eu fui submetida. Você fez a tomografia, eu fiz uma angiorressonância, eu tinha uma placa entre a descendente e a circunflexa, bem no tronco. Você fez uma angiotomografia. E foi usado um balão para poder abrir, porque foi colocado estente sobre estente. Foi 3 horas e meia de cirurgia. Mas tô aqui. Tá aí, firme e forte. Firme e forte, né? Agora, me diga uma coisa, professor. Que conselho o senhor daria hoje para o médico iniciando a carreira? Primeiro, eu diria sempre que ele tem que trabalhar, estudar e se dedicar muito à medicina. A medicina não é uma profissão para aqueles que não têm coragem. Tem que ter muita coragem. E estudar muito, né? Tem que estudar muito. Tem que se dedicar. Horário integral. Tem que entender que vai perder, sim, horas e horas do convívio com a família, que vai perder horas e horas e mais horas do lazer, da sua vida social. E se não entender da bioquímica, da biofísica e da anatomia, hoje então... Tem que estudar. Agora, vocês estão mais facilitados, vocês novos médicos, vocês estão muito mais facilitados. Os novos. A gente tinha que pegar um livro deste tamanho, com todos os artigos que foram publicados naquele mês, para achar o artigo que você queria. Tinha que procurar ali. É verdade. Depois, achava o artigo que você queria para estudar. Mais revista. Tinha as revistas também. Pois aí o que você tinha que fazer? Ir procurar no Rio de Janeiro qual biblioteca tinha aquela revista. Então, eu fui para a biblioteca da Academia Nacional de Medicina, eu fui para a biblioteca do Hospital do Câncer, eu fui à biblioteca do IED, por óbvio, a biblioteca de vários lugares, para poder achar a revista A, B ou C, que teria aquele artigo que eu precisava dele. Hoje você está aqui no teu computador ou no seu celular. Então vocês têm informações, vocês têm facilidade. Agora, antes de qualquer coisa, se você quer ser um bom médico, você tem que pensar que o paciente é a sua grande obrigação, é a sua grande meta. Ele é o seu motivo. Então, e ética. Cuide dele com todo amor e carinho, com toda a ética. Também o seu grande patrimônio, né? E o seu grande patrimônio. O seu grande patrimônio. A medicina não é uma profissão para ganhar dinheiro. A medicina é uma profissão para você viver bem. Dá para você viver bem. Viver bem. Se você quer ganhar dinheiro, você vai para o mercado de capital. Para o mercado de capital, né? Agora, quanto a seus
formandos, para os seus alunos, residentes, filho, o que dizer sobre o seu legado? Seu legado é fabuloso, né, professor? Olha, o meu legado para os meus filhos e para os meus formandos e residentes foi o mesmo que eu recebi dos meus pais. Foi o mesmo. Eu só estou passando para eles. Isso transcende gerações. Ou seja, primeiro sempre, cidadão, cidadania, honestidade, ética, esforço, trabalho, tudo isso. Mas há uma coisa que eu gosto sempre de dizer, as pessoas dizem assim, Amélio, você é meio, às vezes você me parece um pouco orgulhoso demais. Não, não sou, nem um pouco. O médico não pode ser uma pessoa que não seja humilde. Ele tem que ser humilde. Tem que ser. A humildade faz parte da formação médica, tem que ser. Então, esse talvez seja o meu grande conselho. Não se imagine sábio. Não se imagine sábio. Eu acho que esse foi um dos motivos de eu ser médica, porque eu sempre conto aqui, eu vou contar 1000 vezes aqui, porque eu tenho orgulho de contar que o meu irmão teve meningite aos 6 anos e minha mãe me levou, porque não tinha com quem me deixar, para o Sandu, e o médico disse assim para minha mãe, Dona Elina, eu não tenho capacidade de curar seu filho depois que ele fez os exames. A senhora tem que levar ele imediatamente para o hospital de doenças infecciosas. E minha mãe foi para o hospital e meu irmão se curou, porque aquele médico teve a humildade de dizer não sei. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o não sei na hora certa é você chamar um colega, é chamar uma ajuda, é salvar o paciente. Exatamente. Essa é a humildade, porque se você ficar, você Olha perde. Aqui, mais um caso então, posso contar esse caso rapidinho? Claro. Veja só, eu recebi uma paciente com bócio multinodular, ou seja, alguns nódulos na tireoide. Jovem, né? E eu disse para ela, ela me contou uma história que ela tinha tirado uns pólipos do intestino. E na hora eu não liguei, eu disse para ela, olha, eu acho que o seu bócio, os seus nódulos são nódulos benignos, não vejo maior problema com isso, nós provavelmente vamos acompanhar. Mas tem alguma coisa que está me dizendo aqui comigo, de que tem alguma relação com seus pólipos. E eu confesso a você que eu não sei agora o que é. Eu acho que tem alguma coisa. Então, me aguarda 24 horas que eu vou estudar. Ela tinha síndrome de Gardner. Ou seja, esses nódulos seriam provavelmente malignos, porque a síndrome de Gardner está ligada ao pólipo. Está ligada aos pólipos, né? E familiar. Então, liguei para ela de noite ainda, não foi de 24 horas, na mesma noite eu liguei para ela. Eu disse para ela, olha aqui, desculpa, eu te disse que seus nódulos provavelmente seriam benignos, mas nós vamos ter que mudar esse diagnóstico, vamos repensar. Hoje eu digo o seguinte, Vera, a coisa que mais me apraz na medicina é desfazer diagnósticos. Fazer diagnóstico não é tão difícil, mas me dá muito prazer desfazer. Me dá muito prazer alguém chegar para você com um diagnóstico e você dizer não é esse diagnóstico. Imagina a pessoa chegar para você dizendo assim, eu estou com câncer de tireoide, doutor, eu fiz esse exame aqui, isso é um câncer de tireoide. Você analisar, ver, pegar essa lâmina, levar para um colega teu, patologista, e dizer, revê essa lâmina para a gente. E ele dizer, Amélio, isso aqui é uma displasia nodular, isso aqui não é um câncer. Pois é, imagina quantas pessoas... Hoje a gente tem exemplos em termos de esterectomia, as mulheres com, né, que tinham miomas e eram retirados, os jovens até, né? E que hoje em dia o hormônio diminuindo vai sumindo. São exemplos. Lembrei que na outra interrogação para os médicos, eu não lembrava, eu nunca lembrei, fazia o terceiro programa que eu falo, quando o médico fala da humildade, que eu conto do meu irmão, o Hospital São Sebastião, mas lá no Caju, que era o hospital que o médico mandou, e era um grande hospital
De doenças infecto-contagiosas. Infecto-contagiosas que Eu foi fui que lá uma salvou, vez ver um salvou paciente com tétano. salvou meu irmão. E qual a sua opinião sobre programas como esse aqui da gente, no Canal Médico? O nosso. Sim, claro, claro, claro. Não, um programa ético como o seu, eu acho muito importante. Porque aqui você está transmitindo informações éticas, corretas, com pessoas de alto nível. Desculpe a falsa modéstia. Falsa modéstia, você não está trazendo aqui qualquer pessoa para fazer esse programa. Então, eu acho muito importante. Acho que você está levando informação para os locais mais longínquos desse país. E quem sabe para fora desse país. Daqui a pouco a gente vai estar fora, né? Em nome de Jesus. Então isso é muito importante. Em nome de Deus, em nome da energia. E essa oportunidade de trocar ideia, de conversar, né? Imagine, você já conversou comigo sobre isso, imagine uma mesa com 4 colegas de várias especialidades aqui, de 4 especialidades diferentes, discutindo um tema, é fantástico. E gostou? Então, e falando para todo o Brasil? Falando para todo o Brasil. E quem quiser estar assistindo isso, eu acho formidável. Sabe por quê? Porque a ponta não está pensando, a ponta pensa na diabetes. Eu tenho sempre falado todo dia, pode até o governo ficar chateado comigo, mas nós temos 5.600, vamos dizer, quase 5.600, 5.400, lá vai fumaça, municípios no Brasil, com equipe de saúde da família, né? Equipe multidisciplinar. E hoje, inclusive, as enfermeiras e os agentes comunitários de saúde vendo esses pacientes com diabetes. Porque se nós temos um problema de saúde pública dentro do Brasil, que o diabetes é um problema de saúde pública, a quantidade de pacientes diabéticos no Brasil é alarmante, né? Obesos e um país que bebe muito, que nós somos o maior produtor mundial de bebida. Sabia disso? Não, eu não tenho essa informação, mas sim, deve ser. Eu só sei o seguinte, o Recife, né? Eu estudei em Recife, eu sou pernambucano como você. E cana-de-açúcar. Sim, Recife é um dos maiores produtores de cachaça, né? O Pernambuco, né? Mas eu digo que Recife é a cidade do mundo per capita que mais consome Johnny Walker, o uísque Johnny Walker. Hoje, Johnny Walker, pra você ver. E a gente sabe, o doutor, teve um médico aqui que falou sobre síndrome alcoólica fetal. Cada mulher que bebe durante a gravidez é o bebê tomando pelo cordão umbilical álcool. Um golinho, né? Aí daqui a pouco nasce os bebês com baixo peso, alterações de cognição, de entendimento, autismo. E aí as pediatras assim, surgiram um montão de pacientes, hoje em dia tudo é autismo, tudo é isso, tudo aquilo. Não, apenas eu acho que está existindo mais notificação. De alguma forma o SUS está notificando, mas ao mesmo tempo tem que atacar mais os bolsões. E nós só vamos chegar lá na ponta com coisas certas, não com aquela propaganda que você me mostrou, se nós viermos para cá para a mesa debater, combinar com uma indústria e passar fechado. E um programa para todos os médicos e profissionais de saúde, porque agora até a enfermeira pode também passar medicamento, e outro programa para atingir mesmo que não seja patrocinado, ou seja, só patrocinado por uma indústria no sentido de apoio, para a população em geral saber quais são, o que é o pé diabético. Olha, amputações que acontecem seguidamente no SUS e as filas que não se resolvem porque você sai da baixa para alta complexidade esperando. Veja só, nesse aspecto, apenas um louvor à Sociedade Brasileira de Diabetes. A Sociedade Brasileira de Diabetes tem trabalhado muito para esclarecer, para ajudar, para dar informações, formar profissionais que trabalham com pé de diabetes, com uso de insulina, com bomba de insulina. Tudo isso a Sociedade Brasileira de Diabetes tem promovido
E essa última gestão, da qual eu sou um simples coordenador, o professor Rui Lira, de Pernambuco, que é o presidente, tem feito um trabalho, inclusive, junto com o governo. A proposta nossa agora, deles, da Sociedade Brasileira de Diabetes, é que o diabetes tipo 1 seja considerado uma doença deficiente. Ou seja, tenha o mesmo tratamento dos deficientes de qualquer espécie. Então, sujeito que tem um diabetes tipo 1 deve ser conduzido pelo governo e ter as mesmas benesses, sob o ponto de vista de fomento do tratamento, sob o ponto de vista de medicações, do que qualquer outro paciente com deficiências outras. Essa é a nossa luta agora e nós estamos esperando que seja aprovada. Tá, e eu gosto mesmo de que isso aconteça, né? Eu dou maior força para que isso aconteça e deixo aqui o espaço do Canal Médico aberto para quaisquer entidades que queiram trazer, porque eu tive outro dia na própria academia, eu falei, vamos falar para fora, não podemos falar só para dentro para os médicos. Vamos falar com todas as pessoas que fazem parte multidisciplinar de todas as equipes, vamos falar com o povo, porque também o povo tem que ser esclarecido. Sim. Né? E nós aqui no Canal Médico temos a possibilidade de estar falando aberto e estarmos falando fechado. Essa é a grande riqueza de um país. É educação, conhecimento. O país... Quem era um país chamado Coreia do Sul, é verdade, na década de 50, né? Uma fronteira que separava dois lados políticos dentro do mesmo país. Um virou um país comunista, ditatorial, outro virou um país democrático, que investiu especialmente e especificamente em educação. Quem é a Coreia do Sul hoje? É uma potência. Ou seja, é o país que tem o maior número per capita da população de PhDs, de doutores. É mesmo. Então, é a maior densidade de PhDs do mundo. Coreia do Sul, um país pequeno, mas que investiu maciçamente em educação. Então é isso, sim, a gente tem que educar nosso povo. Temos que educar. Então, a última pergunta que eu sempre faço é a sugestão de outro grande mestre para pautas futuras, que eu já sei qual é o outro, mas não vamos deixar fechadinho, que vai ser um trabalho seu, né? Esse que você já sabe era o que eu trouxe aqui. Aí ele vai vir, sugerir. É uma pessoa que eu acho que sim, Ele é fabuloso, já esteve com a gente outras vezes. Grande pessoa, é um médico humano, é um médico humilde, é um médico que completa todas as grandes características de um grande médico. Ele, de repente, assistindo a essa palestra, nossa, né? Ele vai dizer, não, eu vou. E depois tem outros, né? Que você pode me dizer aí. Pode ser de fora do Rio? Pode. Então, eu poderia sugerir o professor Raimundo Paraná. Ele é da onde? Ele é da Bahia, ele é baiano, Salvador. Ele também é... Ele é hepatologista, ele não é endocrinologista, mas ele tem sido um grande companheiro, colaborador nessa área da hepatometabologia. Hepatologista, metabologia. Ele é hepatologista, né? Ele é professor de hepatologia da Universidade Federal da Bahia. Hepatologia também. Mas ele é também muito interessado nessa área de hepatologia. E ele tem, enfim, ele é um professor, ele tem características fenomenais em termos... É um grande mestre. É um grande mestre. Então, ele é um grande mestre. Muito e aproveitar conhecimento, sabe falar e sabe ensinar. E quando ele vier aqui como grande mestre, vamos aproveitar, nem que seja à noite, para vocês dois fazerem um programa. Porque a gente aqui, o estúdio, a gente pode gravar até a noite, gente. Está à disposição de todos. Eu sempre coloco, está à disposição de todos.
Então, eu agradeço já de antemão o professor Amélio Godoy por essa palestra que foi maravilhosa. Eu peço a todos, nós estamos terminando o programa, o professor Amélio Godoy já vai fazer as considerações finais dele, mas a minha consideração final é de um agradecimento muito grande por uma pessoa que eu tenho grande admiração e convidar todos que estão assistindo o canal para não deixar de curtir, de comentar, de compartilhar, de acionar o sininho, porque tudo isso faz com que o nosso algoritmo espalhe mais para as pessoas e o canal médico sendo cada vez mais bem recebido, né? A gente já está com quase 68 mil inscritos, né? E visualizações, eu não entendo muito o que é isso, mas também quase 5 milhões de visualizações. Sim. Então, existe um número já dentro da população brasileira consistente para quer dizer, nós existimos, né? De alguma forma, nós existimos. E, professor, agora o senhor, para aquela câmera ali, o senhor pode falar com as pessoas. Eu te agradeço de coração. Não, eu que agradeço, é um prazer enorme, né? Eu acho que se eu posso fazer alguma coisa na minha vida é contribuir um pouco que seja com o conhecimento dos médicos mais novos, dos nossos colegas mais novos, que eu seja um exemplo, pelo menos pela minha formação de caráter que eu tive, pela minha família, e que eu tentei traduzir para os meus filhos e acho que consegui, não tenho dúvida que foi um sucesso nisso, e que tento traduzir para os meus ex-alunos, meus alunos. Então, para todos os colegas médicos, né, o pouco que eu posso contribuir, que eu pude contribuir com o pouco que eu aprendi, eu dou de graça para vocês. Ou seja, é um prazer, é um enorme prazer contribuir com o conhecimento. Então, essa é a minha vocação, essa é a minha missão, ser médico e ser professor. Obrigado.